E vem conferir a crítica do anime Terror Man. E para quem não sabe, lançou um anime na temporada de janeiro de 2026 chamado Terror Man, que diferente de muitos animes não é baseado no mangá e sim baseado numa webtoon. Vale destacar, esse não é um anime japonês, ele é um anime coreano, e a Coreia gosta bastante de adaptar webtoons. Se você pegar a maioria dos doramas, a maioria deles, a grande parte deles, é baseado em webtoon, e agora os animes também estão indo para essa área. Não estou reclamando, mas é algo que realmente está fazendo bastante sucesso. O webtoon na Ásia está fazendo bastante sucesso e está chegando nos países da Europa também. Quando você para para pensar, a ideia do anime não é ruim, a ideia do anime é muito boa, a execução é terrível, fazendo com que Terror Man seja um dos piores animes que eu assisti nesse começo de ano. Mas eu vou explicar o porquê. Terror Man acompanha a história de um menino, ele tem uns poderes misteriosos que ele consegue meio que prever o futuro, porque ele consegue saber aonde vai ter um desastre e ele faz o possível para fazer com que esse desastre não aconteça. O conceito é interessante, porque quando você pensa nisso, os poderes podem ser trabalhados, outras pessoas podem ter os poderes, você vai trabalhar com os terroristas de maneira diferente. Afinal, temos vários animes sobre terroristas. Um dos mais famosos, por exemplo, é o Zaki no Terror, que era um anime de terrorista que fazia sucesso. Só que em Zaki no Terror, eu usei o Zaki no Terror como exemplo porque ele tenta seguir uma coisa parecida. Os terroristas lá, eles tentam passar uma ideia de que como eles não querem só destruir por destruir, eles querem destruir por passar uma mensagem, eles querem destruir para mostrar como todo lado pode ser corrupto e ruim. Terror Man passa uma ideia parecida. Eles não são terroristas, eles são considerados terroristas que querem parar terroristas para poder mostrar que o mundo pode ser justo. Mas quando você pensa como um todo, Terror Man é um anime muito ruim em todos os aspectos que ele tenta entregar. O primeiro fator que é muito ruim é que a ideia é muito mal executada. Porque quando você pensa que vai ter poderes ou um poder específico, você imagina que, primeiro, esse poder vai ser bem colocado, bem trabalhado e bem desenvolvido ao longo dos episódios. Não é isso que acontece. Outra, porque os poderes são apresentados, são usados da maneira que o roteirista quer. São usados da maneira onde o roteirista olha e fala assim: esse vai ser um recurso de roteiro para salvar problemas que eu tenho aqui. Outra coisa é que se um tem poder, outras pessoas também vão ter. Explore o mundo, expanda o mundo, eles não conseguem fazer. Muito pela escolha da quantidade de episódios. A primeira temporada só tem 8 episódios. E você sente que faz falta uns 2, 3 a mais para poder dar mais tempo de desenvolver e dar tempo pra gente gostar desses personagens. Então, esse é o primeiro problema. Se apresenta um conceito muito interessante sobre poder, um conceito que poderia mudar muito a perspectiva desse tipo de anime. Que já existem outras obras que falam sobre isso, mas você não consegue desenvolver isso. Você não consegue trabalhar isso de maneira interessante, que o público consiga pensar: nossa, que legal esse poder, como que ele vai usar, mas se acontecer essa situação? Não, o autor não sabe trabalhar. É só um recurso de roteiro que ele usou para se salvar quando ele não souber o que fazer com o seu roteiro em si, de resolver problemas. O segundo problema desse anime é que ele apresenta conceitos muito interessantes, como, por exemplo, vamos trabalhar os terroristas de maneiras diferentes. Terroristas que não são tão ruins. Essa mensagem é interessante, mas existem alguns tipos de mensagem que, para você colocar numa obra, é muito importante que você saiba como desenvolver isso. Senão a mensagem pode sair muito errada. Eu acho que Terror Man passa um pouco isso. Terror Man, ele começa com a ideia de: olha, os terroristas são ruins. Todo terrorista é ruim, mas não é só terrorista. Toda hora vai ter alguém ruim. Não é só o terrorista que é ruim, é quem cria ele que é ruim. Quando você pensa na mensagem Terror Man, essa é a mensagem. O terrorista existe porque o governo fez com que ele criasse aquela revolta e se tornasse um terrorista. Então isso é uma ideia interessante. O problema é, se você tem um bom roteirista, ele vai trabalhar muito bem essa ideia. Ele vai fazer uma crítica muito boa a como os terroristas não deveriam existir, mas as pessoas que criam os terroristas, às vezes a gente nem lembra quem é. A gente culpa muito eles, mas esquece que eles existem por um motivo de revolta por algo que aconteceu. O anime quer passar isso, mas o roteirista não consegue trabalhar isso. Então cria uma mensagem, na minha opinião, até um pouco preocupante, até um pouco errada para qual caminho ele quer ir. Então a mensagem também não funciona tão bem aqui. Aí a gente chega nos personagens. Os personagens também são um problema. Nenhum é carismático, nenhum é envolvente, nenhum você se importa com ele. E se eu vou assistir um anime de 8 episódios, um anime, um filme, uma série, não importa, eu preciso me importar com os personagens. Eu preciso me importar se eles vão estar bem, vivos, amigos, se ele sofre ou não, eu tenho que sentir. Eu não sinto isso. Eu não sinto porque Terror Man tem personagens que são genéricos, esquecíveis, que não me cativam, que não me envolvem, e a partir daí eles parecem personagens que eu não quero acompanhar. E a gente chega em outro problema, que seria a animação. A animação não é boa. A animação, esse anime, a animação, ela me lembra muito aqueles animes do começo dos anos 2010, que não uma crítica aos anos 2010, tem animes ótimos lá, mas tinha alguns que pareciam que não
dia se queria ser anime ou cartoon americano. Esse me passa desse conceito algumas horas. Não acho que ele é fluido para essa sequência de ação que tem. Não acho que ele é bem definido. Ele não consegue trazer um traço a mais para momentos dramáticos. A animação também não é das melhores. A trilha sonora, pelo menos, é excelente. Eu adorei a abertura, adorei o encerramento e ela funciona ao longo da obra. É um anime que ele erra em quase tudo que tenta fazer. Ele tem pontos positivos, tem episódios que são melhores que outros, mas de modo geral, é um anime que eu não recomendaria que você perdesse seu tempo. Concluindo, Terror Man é aquele anime que você não sabe o que ele está fazendo aqui. É um anime de 8 episódios que não trabalha quase nada tão bem. É o pior anime que eu assisti nesse começo de ano até agora. E por isso que eu fecho Terror Man com uma nota 2 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, achou do anime Terror Man? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.